Preservação do Self. Esse é o capítulo 8 de Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje eu e a Vanessa vamos discutir um pouco dessa leitura que fala sobre a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas, né? Quais os cuidados que essa mulher selvagem precisa ter para que ela não caia, né, nessas armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. Então, já vamos chamando aqui as pessoas para participarem conosco. Vi que a Vanessa já chegou. Vou chamá-la aqui para estar junto. Enquanto isso, vai convidando aí as pessoas que vocês sabem. Ei, Vanessa. Priscila, boa noite. Tudo bem? Eu tô bem. Você, como tá? Tudo na paz, graças a Deus. Então tá bom. Bom, o que você achou aí desse capítulo, Vanessa? Bem mais extenso, né, que o anterior. Grandíssimo, né? Uhum. Quando eu pensei que estava terminando, eu não estava nem no meio ainda. Verdade. Mas muito bom, muito esclarecedor de muita coisa. Gostei de verdade. Sim. Eu tenho uma proposta para a gente hoje, né? Para a gente, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite, né? A gente vai ter que dar uma enxugada, né? E deixar o maior tempo lá para o finalzinho, né? Que aí para as pessoas vai ser mais útil aquela parte já de resolução, mas não tem como a gente ir para o final sem explanar aqui o início, né? Isso. Falando sobre a mulher braba, né? Sim. Sobre a volta. E a gente pode começar com a definição aqui, né? Segundo o Oxford English Dictionary. No emprego mais comum da palavra, um animal brabo é aquele que um dia foi selvagem, foi depois domesticado e voltou ao estado natural ou indomado. A mulher braba é aquela que um dia viveu no estado psíquico natural, ou seja, em perfeito estado mental selvagem, e que depois se tornou cativa de alguma reviravolta dos acontecimentos, passando assim a ser excessivamente domesticada e amortecida nos seus instintos próprios. Né? Então, essa passagem aí, por mais que já no início fala que é possível voltar, né, ao estado natural e indomado, mas não se faz sem prejuízos, né? Isso. Nesse capítulo fala muito sobre essa questão também do resgate dessa essência selvagem que, através de ensinamentos, da cultura, de tudo isso, a mulher perde. E eu percebo que perde logo ao nascer, ou antes de nascer. Quando a mulher, é menina, e aí já vai em toda uma enxurrada de informações para essa criança, todas as expectativas, a forma de funcionar de um sistema onde a mulher, ela deixa esse seu instinto selvagem de lado porque ela está sendo o quê? Domesticada. E é interessante que ela vai falando sobre isso, domesticar. Quando se fala sobre selvagem, não é no que tange a situação de uma mulher que não é educada, bem educada, que não sabe se portar. Não é sobre isso. É sobre, de fato, essa sensibilidade, essa essência que a mulher tem por natureza, que muitas vezes é recalcada, é deixada de lado, é escondida da própria mulher, né? E ela se torna esse animal que saiu da sua essência, de fato, para viver o que os outros querem, o que os outros demandam sobre a vida dela. E aí, quando ela começa nessa busca, nesse autoconhecimento, de se aprofundar nela mesma, de entender o que de fato ela é, aí ela parte para esse estágio da mulher braba, né? Como o animal que está buscando, de fato, a sua vida selvagem. Então, é bem extenso, mas é bem completo, assim, bem, como que eu posso dizer? Além de completo, inspirador também, eu Sim. percebi.
E um ponto importante, né, que ela frisa bastante nesse capítulo como um todo, é a fome que essa mulher braba sente, né? Porque Sim. ela foi se permitindo ser domesticada, ela foi enjaulada, e aí a alma dela tem essa fome, tem essa sede. A grande questão, né, aqui é que às vezes essa armadilha, ela vem como uma gaiola dourada, né? Ela vem ali cheia de ouro, mas não deixa de ser uma gaiola, não deixa de ser uma prisão. E aí ela vai tentando, né, a todo momento se conter, se comportar dentro dessa gaiola. Só que cada vez mais a sua alma aumenta essa fome, né? E qual que é o perigo dessa fome exagerada? O que é É que como dá? Depois de uma alma privada do que a preenche, desse alimento que a gente pode falar como a criatividade, como a sua própria vontade, os seus ideais, a sua arte. Toda mulher tem isso dentro dela, tem os seus instintos. Só que quando domesticada, esses instintos acabam nem florescendo. Então, essa mulher ela passa por um longo período de fome da alma, porque ela não está alimentando com o que faz sentido. A sua alma está ansiando por tudo isso, mas ela está sendo privada desse alimento que a preenche. E depois que ela passa desse estágio de fome, que ela percebe que pode ser liberado tudo isso, libertada, ela vai com muita fome ao que o mundo entrega. E aí ela mostra com muita inteligência e eu acredito que consciência e clareza, Tarsila, dos perigos que essa mulher começa a enfrentar quando ela sai dessa época de fome dela, de privação. Porque se esse período ele se estendeu por muito tempo, ela vai querer meio que trazer de volta, compensar esse tempo perdido. Então vai com muita fome. E ela sempre fala aqui sobre também, ela associa essa história da mulher com a alma faminta aos lobos depois de uma época de inverno muito severa, onde o lobo ele passou por privação de alimentação, né? Quando ele começa a sua caça ali na primavera, onde os animais começam a aparecer, existe uma necessidade tão grande de se alimentar que aí os lobos começam a buscar por alimento e nem finaliza aquele animal, já vai outro, então acontece uma matança. sim, E ela traz, né, essa analogia dos animais, do lobo, para uma mulher que estava com fome e vai em busca do que a alma dela anseia. E ela comete o quê? Os exageros. Ela ela extrapola. tá, sim, ela até dá o exemplo, né, da Janis Joplin, Jenny Joplin. que era essa mulher, né, que gostava de jazz, ali muito nova, e que foi recriminada pela sociedade, pelos pais, e aí, infelizmente, ela se perdeu porque ela levava uma vida dupla, né? Então, a escola acionou os pais dela e ela se comportava na escola, mas aí, quando ela tinha oportunidade, ela fugia, encontrava ali com seus amigos e nisso, ela não só ouviu jazz, né, como ela passou a usar muita droga, morrendo de overdose aos 27 anos. Então, é algo muito triste, né, porque ela poderia ter vivido a paixão dela, o desejo dela, de uma forma mais leve, né, assim, no sentido de, naquele momento que ela encontrou a liberdade, ela foi com muita sede ao pote e acabou extrapolando, né, ali de um limite físico mesmo, daquele que o corpo dela aguentava. Isso. Tem uma parte que fala, né? A mulher braba tem, em geral, uma fome extrema por algo profundo e muitas vezes pode ingerir qualquer veneno disfarçado na ponta de uma flecha, na crença de que ele é aquilo pelo qual a sua alma anseia. Então, ela foi muito feliz em falar isso, que é justamente isso. Quando a gente sai de uma prisão, e toda mulher já passou por isso, por uma gaiola de ouro,
ou por uma ilusão, ou por uma situação onde não era permitido algo, e quando ela se vê liberta disso, o que aparece na frente é como se de fato fosse um prato muito gostoso e saboroso, e ela, por sua vez, com muita fome, começa a se degustar, a se deliciar naquele prato, sendo que muitas vezes isso traz o exagero e essa mulher acaba entrando em outra prisão, né? Em outra situação onde a alma dela também será aprisionada, porque a gente sabe, Tarsila, que existe na nossa sociedade essa questão de culpabilizar muito a mulher, então a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, e aí acaba indo para o excesso, para os extremos. Então, se a mulher percebe que pode, ela vai fazer tudo e um pouco mais. E isso acaba também ferindo esse instinto selvagem, porque a mulher começa a se ludibriar, a se iludir e também se entregar de uma forma física e emocional ao que não é benéfico para a alma e para o corpo e a vida, para a preservação dessa vida, né? Um exemplo disso é uma mulher que vive um relacionamento ruim e quando se divorcia, ao invés de ter mais cautela a escolher um novo parceiro, sai fazendo tudo que acha que estava privada de fazer, mas isso de uma forma prejudicial, não que ela não possa fazer o que ela quer, né? Mas sem ter a cautela, já que ela estava nesse relacionamento que não era bom para ela, né? Sim. E isso e outras coisas acontece com muita frequência, né? Essa falta de sensibilidade de perceber aquilo que é bom para si próprio daquilo que não é, diferente das regras, né? Isso é bom, isso é mal. Mas para ela, conhecendo os seus próprios limites. Verdade. Isso mesmo. Vamos para o conto, Sapatinhos Vermelhos. Você quer dar uma resumida aí? Uma breve resumida, porque é bem longa, né? A Sapatinho Vermelho, a Clarissa traz como o exemplo de uma mulher que acaba pelo anseio, pelo seu desejo, por essa obsessão de querer algo, ela acaba nos contos de fada, e é interessante isso, que muitos contos de fadas não terminam de uma forma feliz, terminam numa morte trágica, que foi o que aconteceu com os sapatinhos vermelhos de uma menina órfã que conhece uma senhora e essa senhora cuida dela, só que antes disso, essa órfã ela passou por privações, ela não tinha roupa, ela não tinha alimento, mas mesmo com os retalhos dos trapos que ela vestia, o sonho dela era ter um sapato vermelho e ela costurou um sapato e colocou nos pés. Porque nessa época, somente os nobres cobriam os pés. Então, era visto como algo muito simbólico para aquelas pessoas daquela época. E em outras culturas também, que quem cobria os seus pés eram pessoas importantes, digamos. E aí, ela muito feliz, saltitante, com seu novo sapato. As pessoas zombavam, mas foi uma criação dela e ela ficou muito feliz pelo que ela criou. E sendo encontrada por essa senhora e levada para casa, retiraram todas as roupas velhas que ela tinha, inclusive o sapato, e colocaram um sapato preto, uma roupa muito engomada, muito bonita, mas essa menininha queria o sapato que ela criou. E aí foi quando essa senhora falou que não existia mais, pois ela havia queimado. E daí se começa a saga dessa menina por querer um sapato vermelho, né? E aí, no dia do seu batismo, antes ela foi a um alfaiate, a um sapateiro, para comprar aquela roupa bonita que a senhora levou. E ela se encantou por um sapato vermelho. E comprou esse sapato. E daí, então, começa toda essa jornada da vida dela, de querer, por esse desejo, o sapato vermelho, onde na igreja todos olhavam de olhos tortos, ninguém aceitava, a sociedade achava muito feio, porque era muito... Principalmente para a idade dela e para uma mulher, o sapato vermelho ele simbolizava uma situação que não era interessante para aquela sociedade muito rígida, muito conservadora, só que a menina não se importava, ela só queria somente os seus sapatos. E nessa situação ela se encontra com um guardião, um homem, né, um espírito, na porta da igreja onde a amaldiçoa. E depois disso,
Esses sapatos começam a dançar com essa menina e ela não para de dançar. Para todos os lugares ela foi dançando. E isso torna-se exaustivo e cansativo para ela. Ao ponto que ela tem que ir a um homem na floresta, pedir por Deus que tirasse aqueles sapatos, pois ela foi amaldiçoada, ela já estava sofrendo, não dormia, não comia, não parava. E para que fosse tirado esses sapatos, teve que ser arrancados os 2 pés dessa menina. E aí ela vai se trazendo uma história muito longa e mostrando quanto nós vivemos muitas vezes atrás de um sapato vermelho, em busca de um sapato vermelho. E que muitas vezes esse sapato, na realidade, vai nos trazer uma maldição com ele. E quando ela traz essa parte, é necessário a gente entender quais são os sapatos vermelhos da minha vida que eu tenho buscado tanto e que não será benéfico para a minha vida, né? Porque não é sobre se encaixar no que o outro deseja para mim, mas é eu entender o que de fato me calça, me serve. Então, essa menina ela ficou tão fissurada e tão obcecada por aquilo, que quando ela teve a liberdade, ela acreditou que era justamente esses sapatos vermelhos que seriam a solução da vida dela. E foi tudo ao contrário. Sendo que o primeiro sapato, né, tinha sido uma criação dela, ou seja, o uso dessa criatividade da mulher que precisa ser exercitada, cada uma na sua área, né? Então ela Isso. exemplifica, por exemplo, tem mulheres que querem cuidar de filhos, tem mulheres que querem pintar, escrever, várias coisas. Tem mulher que quer ser empresária, enfim. Então, aquele primeiro sapato que foi feito por ela não era o sapato mais bonito, já que tinha sido o primeiro, né? Sim. Sendo que a gente precisa errar para que a gente possa aprender. Então, se ela tivesse continuado fazendo seus próprios sapatos, ela faria os sapatos perfeitos. Mas aquilo foi tirado dela. E quando ela comprou os sapatos vermelhos, brilhantes ali da vitrine, ela ficou meio que enfeitiçada, né? No conto fala como que na igreja ela não prestava atenção no que era falado. Ela só olhava para os sapatos, ela só queria lá mexer com os sapatos. Então, houve aquilo que foi tirado dela, quando ela conseguiu algo que ela achou que seria o suficiente para substituir, ela passou a ficar meio que enfeitiçada por ele, perdendo todo o resto, né? Inclusive, essa senhora que a adotou, adoeceu, faleceu, e aí que foi o momento em que ela se perde, né? E é necessário amputar esses pés, né? É. Nessa questão da senhora, ela também é vista como uma mãe severa. A figura dessa senhora que cuidou dela, que arrancou dela os sapatos, ou seja, a criação, a gente também pode trazer para o nosso cotidiano da mãe que proíbe, da mãe que exige, da professora, da cuidadora, das mulheres que estão ali em volta daquela criança, que será uma mulher, e na sua formação ela não é valorizada. Então, é na escola uma pintura que não é elogiada, ou então não é valorizada, e aquilo é uma criação da criança naquele momento. Então, a gente vê mulheres com a criatividade totalmente anulada e se perguntando por que daquele vazio, e se perguntando por que se sente insegura, porque na realidade a vida inteira ela também teve uma senhora muito rígida, muito exigente, que não valorizava, que não entendia, na verdade, o desejo daquela menina. Então, a gente pode trazer para o nosso cotidiano e entender que, de fato, existe toda essa criação social e familiar, onde cortam, onde podam os desejos, os sonhos dessa criança e a alma dela fica faminta. Ao ponto de que, quando ela se liberta, todo o excesso esconde uma falta. Né? Então, se a gente está buscando por essa fuga, demasiadamente, seja no vício, com o álcool, nas drogas, em relacionamentos que sai pulando de galho em galho, em busca de um amor, em busca de uma ilusão, de um romance. Mulheres que também trabalham demais, exigem demais, não aceitam errar, são mulheres sobrecarregadas, porque isso aconteceu lá na infância.
por conta de um sapatinho vermelho que não foi valorizado, e ela está em busca disso de outra forma, né? Quando tem Sim. uma parte que fala aqui na página 252 que diz: quando está esfaimada, a mulher aceita qualquer substituto que lhe seja oferecido, incluindo-se aqueles que, como os placebos, não fazem absolutamente nada por ela, e os que são destrutivos e perigosos, que o fazem gastar seu tempo e seu talento de modo revoltante, ou que expõe sua vida a perigos físicos. Então, foi o que a gente vinha falando já, Tarsila. Tem Sim. mulher que tem um potencial incrível, que tem habilidades muito acima da média de outras mulheres, mas que não usam e muitas vezes nem enxergam, nem chegam a desenvolver, porque estão tão esfomeadas de alma que se apegam ao primeiro prato oferecido. E naquilo ela torna-se uma obsessão, uma compulsão por mais, trazendo, né, expondo a sua vida justamente até a perigos físicos. E isso também é um reflexo do medo excessivo, né? De não encontrar aquilo que verdadeiramente iria preencher esse vazio, o medo do julgamento, o medo de não ser aceita. Então, tudo isso tem um impacto muito grande nas escolhas, né? Na paciência e na perseverança aí dessa mulher. Só voltando a uma partezinha só do conto, que eu acho que é muito simbólico, eu acho que vale a pena a gente reforçar, porque como ela não conseguia, né, parar de dançar, ela pediu ao carrasco que amputasse os pés dela, já que ele tentou tirar o sapato com o machado e não conseguiu. E aqui, no finalzinho da 252 ainda, que fala como pé, que é a plataforma sobre a qual pousamos, nossa base, um aspecto profundo de nossa natureza instintual que sustenta a nossa liberdade. Então, foi muito simbólico, né, ter cortado ali os pés, porque era onde ela se sustentava. Só que é válido lembrar, né, já antecipando aí o final, que não é porque os pés dela foram amputados que ela precisa se colocar nessa posição de inválida, né? Então há um caminho para se resolver isso que eu vou deixar para o final. Isso mesmo. Tem uma parte que fala, né? Ainda na 252, lá no final. Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feitos à mão representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si, aliadas à adoção de uma vida domesticada em excesso. Então, o sapatinho representa toda essa perspectiva que a mulher tem sobre a sua vida, toda a sua idealização de uma vida que ela deseja e que muitas vezes é ceifada por um familiar, um pai, uma mãe, pelo marido, por um patrão, por uma pessoa de fora que vem e toma esses sonhos dessa mulher, toma essas criações que essa mulher, na verdade, nem toma, nem permite que seja colocado para o mundo. Então, o sapatinho, ele mostra isso, né? O quanto nós acabamos sendo, de alguma forma, retirados nossos sapatos, por muitas vezes, e jogados no fogo sem a mínima consideração e preocupação do que isso pode me afetar. Então, é necessário a gente entender que muitas vezes temos essa nossa criação à nossa disposição, à nossa mão, mas por essa domesticação muito severa, a gente deixa os nossos sapatinhos de lado. Sim, e falando, né, nos sapatos, quando ela perde os sapatos feitos à mão, que a fazia se sentir rica a seu próprio modo, ela era pobre, porém criativa. Estava encontrando o seu jeito de ser, né? Que foi o momento que ela foi ali interceptada pela senhora rica. Só que é algo, esse ponto para mim chamou muita atenção, porque a resposta, né, ela é interna. A resposta interna ela é sempre melhor do que o que é imposto de fora. Então, naquele momento que ela tece ali o seu próprio sapato, ela está
se conhecendo, né? Aprendendo as suas habilidades, vão colocar aí na vida, supondo que seja uma adolescente, uma jovem adulta, começando a se experimentar, começando a ir atrás daqueles seus sonhos, seus desejos e seguindo o próprio instinto. Sim. Porém, aparece algo dourado que chama muita atenção, algo que aparentemente seria mais fácil. E apesar de não ser o que seu instinto fala para ela seguir, ela aceita por achar que era mais fácil. Mas não se trata, mas se tratava de uma armadilha, né? Sim. Uma armadilha que fez com que ela se perdesse. Isso. Interessante que ela foi avisada, ela sentiu, né? O seu instinto mesmo quando criança, uma menina, mas o seu instinto ali mostrou que o sapatinho dela tinha mais valor e que aquela carruagem dourada que chegou, que nessa primeira armadilha número 1, a carruagem dourada, a vida desvalorizada. Então, assim, se ludibriou por a oferta, a senhora ofereceu algo muito bom que ela não tinha dentro da realidade dela, mas que na realidade ela abriu mão de algo muito mais valioso, que era a sua própria criação. Então a carruagem aqui mostra, tem até uma parte que diz, o ato de subir na carruagem dourada da velha senhora nesse ponto é muito mais parecido com a entrada na gaiola dourada. E como você falou, existem as gaiolas douradas. Então tem mulheres que dizem, mas eu vivo nesse casamento porque eu tenho isso aqui. Ou porque me proporcionam essa outra situação. Eu continuo nesse trabalho, e ficam justificando as pessoas que tiram os seus sapatos, as pessoas que queimam a sua criatividade. Então, é necessário a gente abordar e ver essa percepção desse ponto, do conto de que ela tinha sido avisada, que o que ela tinha valeria mais a pena. Então, são os desejos que vêm sendo aflorados com as ofertas. E que é preciso a gente ter essa consciência. Será que, de fato, essa oferta aqui me cabe? Essa promessa aqui, isso que estão me oferecendo, vale a pena eu ter? Porque não existe almoço grátis. Existe esse ditado. Não existe almoço grátis. E nessa situação, foi visto como uma caridade, como um cuidado, como uma pessoa que ia cuidar, que ia oferecer o melhor, e que na realidade ela ficou uma criança rígida, que não podia falar, que não podia brincar, que não podia viver. Então, a que ponto foi pago todo esse outro cuidado, né? Foi lhe tirado a liberdade, de fato. E foi lhe tirado a felicidade, né? A alegria que é a seiva da vida, que é o alimento do espírito e a vida da alma, que são reunidos num só, né? Então, ela custou muito caro ter entrado naquela carruagem. Verdade. E aí, a armadilha número 2 é a velha, né? Secarrona, a força senescência. Que é... Oi? Antes de ir para a segunda, eu só queria falar uma partezinha aqui que fala da psicologia junguiana, que é a psicologia com Jung, né? Que diz, salienta que a perda da alma ocorre especialmente na metade da vida, por volta dos 35 anos de idade ou pouco depois. Olha que interessante. Então, através de estudos da psicologia, se deu para perceber aí que mulheres com 35 anos, 30 e poucos anos, passam por essa perda da alma. Porque quando eu acredito que cai a ficha de tudo que foi deixado para trás, foi obrigatório ser feito, foi impedido ou foi imposto. E aí, nesse momento, a mulher começa, eu acredito que no momento de mais reflexão, introspecção, e começa a perceber essa perda. Sim, é o momento que ela vê que está chegando nos 40, né? Está chegando à meia-idade e talvez ela comece a refletir, né? Verdade. Quanto tempo ela ainda tem para seguir os seus sonhos, os seus objetivos, e muitas vezes ela acha que não há mais tempo, né? E isso é um ponto bem
bem interessante, porque não é bem assim, né, Vanessa? Por mais que uma boa parte da vida já tenha de fato se passado, mas principalmente na geração atual, os 30 anos são a nova adolescência, né? Não sei se você já ouviu Sim, aí sim, sim. esse Ainda tem muito para comentário. viver. Ainda tem muito para viver, fazermos novas escolhas, né? Porque se pararmos só no que perdeu, no que já se foi, não criamos mais. Sim. E apesar dessa força, né, essa vitalidade ser diferente, ela ainda está presente. Então, Sim, talvez os 30 seja um momento também da grande reviravolta, com né? Dos certeza. 30 e poucos, uma grande reviravolta. Não só essa perda da alma, Sim, né? Que sim. aqui, como está no início ainda do texto, aqui ela coloca mais como negativo. Isso. E essa força aí da velhice, né? Essa velha secarrona. Eu vou para a página 260 que diz: nessa história, a velha senhora é um símbolo da rígida guardiã da tradição coletiva, de quem sustenta o status quo sem questioná-lo, do comportem-se, não crie confusão, não pense demais, não se superestime, não chame a atenção, seja mais uma cópia, seja simpática, aceite tudo, mesmo que não goste, mesmo que não se ajuste a você, que não seja do tamanho certo e que machuque, e assim por diante. Obedecer a um sistema de valores tão desprovido de vida provoca uma perda extrema de vínculo com a alma. Então, se fosse para finalizar a live aqui, eu diria que é sobre isso. É sobre não obedecer a um sistema desprovido de vida. A um sistema que quer lhe encaixar, lhe enquadrar, lhe pôr numa caixinha, como a gente já vem questionando e debatendo tudo isso, né? De Sim, fato, eu preciso ouvir essa velha guardiã rígida, eu preciso obedecê-la dessa forma, ou eu tenho mais vida a ser trazida aqui para a minha própria vida? Porque à medida que eu vou me ofuscando, que eu vou oprimindo, vai chegar uma hora que o meu inconsciente e o meu querer vai dizer, peraí, a gente vai ter que sair por algum lugar. E geralmente isso acontece nos excessos, porque é nesse momento que a mulher se sente viva. Então isso gera mais desejo de querer continuar daquela mesma forma. Então, seja no vício, seja numa aventura, seja buscar por adrenalina. Por quê? Porque eu fiquei tão sem aquilo que quando eu recebo, o meu corpo, biologicamente, vai querer mais daquilo, vai querer mais, e aí a gente peca nos excessos, né? eu também marquei essa mesma parte que você. Então, acho que a gente pode ir para a armadilha número 3, né? A queima do tesouro, hambre de alma, a fome da alma. Nessa Nesse, parte, pode falar, Tarsila. eu ia falar que eu já fui direto para 263, né? Nessa Foi? parte aqui. A Eu mulher, também. Será que foi a mesma? a mulher que foi capturada não sabe o que fazer e aceita alguma coisa, qualquer coisa que lhe pareça semelhante ao tesouro original. Aí pulando lá para o quarto parágrafo. Como a alma como a alma faminta, o lobo sempre foi descrito como um ser perverso, devorador, que ataca os inocentes e os desprotegidos, que mata por matar, que nunca sabe quando parar. No entanto, né, como a gente falou, isso aqui se dá pelo tempo excessivo, né, de fome que ele foi privado. Sim, sim. Mas existem duas circunstâncias nas quais o lobo mata desenfreadamente. Nos dois casos, ele não está bem. Ele pode matar indiscriminadamente quando está doente de raiva ou sinomose. Ele pode também matar indiscriminadamente após um período excessivo de fome. Há algo na fome que nos priva do raciocínio. Depois da fome vem o medo de que um dia desses voltemos a ser capturados.
Por isso, vamos aproveitar o quanto é tempo. Eu já pulei para 265, se você se perdeu aí, né? Porque Não, para mim foi tô indo. fazendo. Tem lá no final diz, né? A mulher recém-liberta da fome só quer gozar a vida para variar. Para ela, há em algum lugar um belo e perigoso par de sapatos vermelhos. Ela os apanhará onde os encontrar. É esse o problema da privação. Se alguma coisa der a impressão de preencher o anseio, a mulher se agarrará, sem fazer perguntas. Então, qual seria a solução aqui? Fazer perguntas. Será que isso é para mim? Será que de fato isso me preenche? Eu tenho fome de quê? Como a gente já estudou em outro capítulo, né? Fome Sim. de quê? Porque senão, por querer preencher esse vazio, eu vou me agarrar ao que me vier primeiro. E aí a gente vê as compulsões. Compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão no vício, de querer sempre mais, porque é uma corrida contra o tempo perdido e uma necessidade de preencher o vazio. E que se a gente não faz essas perguntas, de fato a gente se agarra às primeiras coisas que aparecem na nossa vida, né? E é um medo, né, de ser capturado de novo. Isso, verdade. E a armadilha número 4. Danos aos instintos básicos, a consequência do cativeiro. Esse aqui foi bem, acho que é um ponto central, né? É a maior consequência aí de toda essa prisão que essa mulher sofre. Isso. Tem uma parte que fala, já pulando para a página 267, assim quando a mulher entra nos domínios da velha e árida senhora, ela sofre de perda de decisão, confusão mental, tédio, depressão e simples e súbitas crises de ansiedade, que são semelhantes aos sintomas que os animais apresentam quando estão atordoados pelo cativeiro ou por traumas. E antes disso, vem mostrando os estudos, né, de o que faz com que um animal que está em perigo, que está ali sendo ameaçado ou sofrendo alguma dor física, ele acaba se entregando. O instinto de sobrevivência dele acaba cedendo àquela situação. E tem aqui o exemplo de um cachorro, de um cão, que colocam e dão choques, e ele começa a sair de um lado para outro, e depois ele acaba desistindo e só recebendo todos os choques. Então, isso também acontece na psique da mulher. Tanto que quando ela se liberta de alguma situação, e a gente pode trazer aí um relacionamento abusivo e tóxico, uma relação que não deixava mais ela feliz, e aí ela se prende àquilo com medo de soltar. Então, a mulher ela entra nessa confusão mental, em crises ansiosas, em síndrome do pânico, e quando ela se liberta disso, ela sente falta de algo. Por quê? Porque ela já se entregou. O seu instinto de sobrevivência já não mais responde. E aí vem tantas doenças psicológicas, como a gente vê, tantas questões de mulheres que sofrem a flor da pele e acabam também voltando-se para a inutilidade de se achar dessa forma, de viver dessa forma, né? Porque ela se entregou a todas essas ameaças externas como um animal selvagem, de fato, se entrega muitas vezes. Ela é como se ela perdesse a fé, né, e a esperança. E aí elas, no caso do cachorro, por exemplo, ele aprendeu que primeiro podia ficar na direita, depois que era na esquerda, mas depois ele não entendia Entrega. mais nada, né? E aí, mesmo com a jaula aberta, ele não consegue sair. E a armadilha número 5 é a tentativa de ocultar uma vida secreta, a divisão. Eu acho que esse foi o que eu falei ali, né, da Janis Joplin, se eu não me engano. Sim, sim. Esse foi bem grande, né, que foi quando ela se perdeu, né? Isso. Só que tem um ponto aqui ainda que eu acho que vale a pena, é na 273. Eu marquei várias coisas, né? Você também deve ter marcado também, mas para a gente acelerar. Uhum. É fatal não ter uma confidente, não ter um guia, não ter nem mesmo uma torcida ínfima. É difícil ocultar
cortar fragmentos de vida desse jeito, mas as mulheres o fazem todos os dias. Quando a mulher se sente obrigada a viver as ocultas, ela está pondo para funcionar um modo de subsistência mínima. Ela oculta a vida para que eles não ouçam quem quer que seja eles na sua vida. Eu achei bem bacana isso aqui também, porque ela não confia mais em ninguém, né? Foi encarcerada, perdeu essa esperança, e aí ela não tem com quem contar. Às vezes, ela tem até um plano para sair dessa gaiola. Mas olha como é que é importante, né, essa troca, porque às vezes a gente entende de um jeito, outra pessoa entende de outro, e nessa discussão a gente consegue elaborar uma outra, uma quarta, né, uma terceira, uma quarta possibilidade. E ela, estando ali sozinha, sem ninguém para confidenciar, ela não pode nem aprimorar o plano dela. Verdade. Essa parte, ainda falando sobre essa questão de não ter mulher para compartilhar, não ter alguém para vivenciar essa experiência, fala sobre essa vida dupla que a Janis Joplin teve, que fala, né? Ou ainda como Janis Joplin, a mulher pode tentar se adequar até não conseguir aguentar mais. E então sua natureza criativa, corroída e revoltada por ter sido forçada a mergulhar nas sombras, entra em violência e erupção, rebelando-se contra os dogmas da educação, com atitudes irresponsáveis que desdenham seu próprio talento e a sua própria vida. Então, se no caso da Jenny, como qualquer outra mulher, que foi uma representação dessas mulheres que estavam ali a serviço mesmo dessa quebra de paradigmas, de se sobressair acima desse sistema e dessa cultura, mas se ela tivesse mulheres que a apoiassem de fato, que mostrassem também essa questão do excesso, quem sabe o destino teria sido diferente, porque torna-se realmente um vulcão em erupção. Então, ela quer jogar para cima, e uma parte ela fala que todo mundo que se identificava com que a coragem que a Jenny tinha, mas que não tinham, jogaram toda essa carga de responsabilidade sobre ela. Então, além de toda essa carga emocional, de tudo essas sombras que estavam corroídas na Jenny, ela ainda estava representando muitos outros. E isso ela não conseguiu levar. Essa carga ela não conseguiu dar conta. E quantas mulheres passam por isso, né? De não conseguir dar conta e que quando dão a cara para bater, quando querem passar por isso, ou se calam e se reprimem e adoecem, ou então vão para o excesso e acabam liberando demais e trazendo isso. A irresponsabilidade para a sua própria vida e para o seu talento. E tem um ponto interessante também, Vanessa, né, pegando aí essa parte, que é você está no ambiente errado, né? Você está ali com aquelas pessoas que às vezes desejam Sim. o mesmo que você, essa liberdade. Só que como elas não têm coragem, elas exigem de que você faça por elas, né? Foi exatamente o que você citou. Então, não é só estar com mulheres, não é só estar numa roda, é estar numa roda segura. Sim. Que as pessoas não vão te incentivar a fazer o que elas querem, mas que elas mesmas não têm coragem. Isso é, de fato, pesado demais. Tem que ser lugares que as pessoas desenvolvam e ativem o seu melhor, né? A sua melhor versão, a sua melhor parte, e lhe nutram. Eu fiz um atendimento com a mesa e eu falei para mim, eu especifiquei, eu possa ser que pessoas se afastem de você, isso é natural. E aí ela vem enlouquecida, eu perdi um amigo, eu perdi outro, e outra se afastou, eu disse, certo, você perdeu ou você se livrou? Se pergunte, de fato, essa pessoa nutria e era contribuição na minha vida, ela disse, agora eu vejo que não. Eu digo, então você já tem a resposta. Porque muitas vezes a gente não está avançando na vida, Tarsila, justamente por isso.
pelas companhias que só estão me servindo de âncora, me puxando para baixo. Não tem como eu crescer e evoluir querendo arrastar todos comigo, sendo que as pessoas não estão na mesma escolha. Então, é necessário passar, sim, por esse luto, por essa introspecção, por essa época de você não ser tão sociável, mas entender que, com o tempo, a sua tribo irá chegar. E eu passei por esse processo, estou passando. Então, são quase 3 anos e meio que eu percebi que eu tive que me afastar de todo o meu campo social e das pessoas para que eu entendesse o que de fato eu queria para a minha vida e que se eu queria dar um passo a mais, eu teria que sim me desfazer de muitas bagagens. Isso inclui pessoas e ambientes. E aí, hoje eu percebo que sim, tem pessoas que pensam igual e melhor que eu, tem pessoas e lugares que querem me incentivar a florescer o meu campo e as habilidades melhores. E que tem outros lugares que já não faz mais sentido. Então, nesse contexto aqui, a vida da mulher selvagem, lobos só andam com lobos. Sim. Né? E Então, a gente aí, precisa entender. já vamos para a armadilha número 6, que é justamente o recuo diante do coletivo, a rebelião na sombra. Se recuarmos diante do coletivo, cedendo às pressões no sentido de um conformismo irracional, estaremos protegidas do isolamento. Mas, ao mesmo tempo, estaremos também traindo nossas vidas selvagens e as colocando em risco. Foi exatamente o que você passou. Sobre isso. Eu coloquei aqui também como interessante, de acordo com a CNN, no início da Guerra do Golfo, as mulheres muçulmanas da Arábia Saudita, proibidas de dirigir por motivos religiosos, entraram nos carros e saíram dirigindo. Depois da guerra, as mulheres foram levadas a tribunais que condenaram o seu comportamento. Chega a ser bizarro, né? Algo assim ainda aconteça, né? E aí elas foram absolvidas, só que elas tiveram que ser mantidas sob custódia dos pais, irmãos ou maridos, que tiveram que prometer mantê-las sob controle no futuro. Então, como que algumas regiões ainda são radicais, né? Em que você não pode salvar ali a própria vida diante de uma possibilidade de extermínio e que você ainda é julgado por isso. Imagina quando se trata dessas questões, né, da mulher selvagem, aí que o julgamento é ainda maior. E há quem se negue a acreditar que isso ainda existe. Há quem diga ou naturalize ou normalize isso. E aí a gente percebe o quanto isso é interessante para quem manter as mulheres assim, oprimidas, sem voz, o porquê, a quem isso está favorecendo. E ainda vemos mulheres que defendem esse tipo de atitude. Infelizmente, porque quando começa uma mulher a falar e dar voz a outras, também tem as que se levantam e são contra esses pensamentos, naturalizando e defendendo o tal do conservadorismo. Ah, mas nós somos conservadores. Mas a que ponto essa sua crença, essa sua ideologia vem de fato ajudando mulheres a se desenvolver psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente? Até que ponto a gente precisa defender as nossas crenças com garras e unhas, sendo que isso também fere uma alma humana? Então, é necessário a gente parar para refletir. De fato, está sendo cômodo para mim defender isso. Mas por quê? A troco de quê? Porque se existem outras mulheres que estão sofrendo pela sua posição, então você não está sendo conivente, você está sendo conivente com o que é negativo, concorda? E não somente com outras mulheres, mas também com uma geração que vai vir após você. E essas mulheres precisam
de um terreno fértil para poder plantar suas habilidades e suas capacidades. Então, nós somos as desbravadoras dentro disso tudo. O que é que eu tenho plantado aqui que vai trazer um futuro próspero para as outras mulheres que virão após? E de mim também, né? Através de mim, dentro disso tudo. Sim, e antes da gente ir para o sétimo, teve mais um trechinho aqui que eu marquei, até falando sobre o ciclo, né? O círculo social. Quando os lobos são atormentados, eles não saem dizendo, ah, não, de novo. Eles saltam, investem, correm, desaparecem, fingem-se de mortos, pulam na garganta do agressor, fazem o que tiver que ser feito. É sobre o poder da ação. Isso. Né? E quando eu falo do círculo social também, é um pouco disso, né? Não está junto de pessoas só para lamentar, e sim pessoas que de fato queiram fazer algo com isso. Né? Ir lá e agir. Uhum. Só para endossar esse nosso pensamento, tem uma parte na página 277 que diz: quando a mulher se recusa a dar apoio à coletividade árida, ela está se recusando a reprimir seu raciocínio selvagem e seus atos seguem o mesmo caminho. Então é tudo isso. Eu preciso ir de contra e lutar de fato, me defender como um lobo selvagem que se defende quando está sendo atacado. Então, se o sistema, se a comunidade, as instituições, sociedades, a minha família, eu percebo essa manipulação, essa opressão, eu preciso sim resgatar o meu instinto selvagem e entender que eu posso estar nessa parte da mulher braba, que é quando ela está se libertando, entender o que eu preciso fazer, fazer as minhas perguntas, de que é que eu tenho fome, o que é que a minha alma busca, para que eu seja saudável nessa libertação minha, nesse resgate dessa essência da mulher selvagem, e que eu também acabe não machucando o outro, entendendo que de fato cada um está no seu processo, mas que eu não sou obrigada a viver no processo e nas crenças que o outro me impõe. É muito importante, né, deixar isso aqui para a gente. Muito bom. Armadilha número 7. A simulação, a tentativa de ser boa, a trivialização do anormal. Aí volta, né? A boazinha. Até falei sobre a boazinha hoje, foi de forma bem intuitiva. Coloquei nos stories, a mulher que quer agradar a tudo e a todos. Eu já li uma frase que é: quem deseja agradar todo mundo, essa é a fórmula para o fracasso. E de fato é. A mulher selvagem, a mulher brava, ela se impõe, ela é oponente, ela também coloca-se no lugar de fala, do seu desejo, da sua vontade, e por isso também ela irá frustrar e decepcionar pessoas. E a gente precisa pagar esse preço. Tem uma parte na página 279 que fala: tentar ser boa, disciplinada e submissa diante do perigo interno ou externo, ou a fim de esconder uma situação crítica psíquica, ou no mundo objetivo, elimina a alma da mulher. É uma atitude que a isola do que sabe, que a isola da sua capacidade de agir. Então, é tudo isso que a gente vem falando, é realmente bater de frente, é entender que eu tenho minhas ferramentas e minhas armas para duelar no quê? No que tange essa ameaça contra o meu psique, contra as minhas emoções, contra a minha segurança física, e dizer não, para mim isso baixa. Isso aqui me adoece, isso não me serve mais, isso não contribui para a minha vida, isso está podando a minha criatividade, a minha vontade de viver, porque mulheres, fala-se muito sobre os crimes que existem e a gente sabe ainda muito, mas esse crime da alma, esse crime emocional, ele está se perpetuando. E somente a mulher dizendo que dói e se afastando disso que dói, é que ela vai preservar a sua natureza, a sua vida. Sim, tentando ser boazinhas, perdemos nosso poder de lutar pelos elementos da alma e da vida que mais valorizamos. Então, mais uma vez, né? Esse preço é alto demais. Sim.
quando as mulheres não falam, quando é insuficiente o número de pessoas a falar, a voz da mulher selvagem se cala. E com isso, o mundo também se cala de tudo que é natural e selvagem. Acabam também se calando os lobos, ursos e aves de rapina, os cantos, danças e criações. O amar, consertar e manter o ar, a água e as vozes da consciência. Quando os instintos estão feridos, os seres humanos trivializam uma agressão após a outra. Atos de injustiça e destruição que afeta a elas mesmas, a sua prole, aos seres amados, a sua terra e até mesmo aos seus deuses. Então, é caro, né? Tony apareceu, quase leva Mandar uma, Chegou tava indo atrasado. mandar umas palminhas para ele. Ele tá atrasado e levou falta semana passada, né? Foi. Então vamos para a armadilha, a oitava, a dança descontrolada, a obsessão e a dependência. Sim. Tem uma parte que fala que a menina começa então a desperdiçar a sua vida num redemoinho que, como qualquer tipo de dependência, não gera a abundância, esperança ou felicidade, mas sim trauma, medo e esgotamento. Para ela não há descanso. Então, quando percebemos que estamos nesse redemoinho de dependência, quando não estamos gerando abundância, quando não estamos descansadas, então é justamente por isso que eu digo a importância da mulher também ter o seu tempo de descanso, a sua pausa, entender o quanto ela está demandando energia para outras pessoas, para outras situações que não seja para ela. Porque se ela para de se nutrir, ela começa a se colocar nesse lugar da boazinha, que é dependente de agradar, de ajeitar, de arrumar a vida do outro, de aceitar o que aquela anciã e guardiã rígida impõe para ela, e aí pode ser os lugares, pode ser as pessoas que está impondo, e ela, como boazinha, tenta somente se encaixar e agradar. E a que preço isso, de agradar o outro? Ao preço da própria vida, né? E voltando a Janis Joplin, né? Não foi a música, o canto, nem a vida criativa finalmente liberada que a mataram. Foi a falta de instinto para reconhecer as armadilhas, para saber quando basta, para criar limites que a defesa da saúde e do bem-estar, para entender que os excessos quebram alguns ossinhos psíquicos, depois outros maiores, até que finalmente todo o esqueleto de sustentação da psique cai por terra e a pessoa vira uma massa amorfa em vez de uma força poderosa. Né? Então, seja a compulsão por compras, por drogas, por sexo, pelo que for, ou até mesmo de falar sim, né? Exageradamente para o outro. Isso em excesso, isso sem um limite, é o que causa a dependência, a obsessão, e é o que fez a personagem, né, da história ali perder os pés. Foi o excesso. E se ela tivesse ouvido a sua natureza selvagem instintiva, ela não teria passado por todo esse processo de dor, de querer se encaixar, de querer ser o que não é. Na página 286 fala: a natureza instintiva nos diz quando basta. Ela é prudente e protege a vida. A mulher não pode compensar toda uma vida de traições e mágoas, entregando-se aos excessos de prazer, de raiva ou de rejeição. Espera-se que a velha senhora na psique marque o tempo. Espera-se que ela diga quando, nessa história, a velha senhora está liquidada, arrasada. Então, quando nós nos conectamos com essa natureza, a gente começa a entender o que de fato serve para mim ou não, mas sempre preservando a minha natureza. Eu acredito que é isso que os animais, o lobo, por exemplo, faz. Ele entende na hora da caçada o que de fato ele quer e o que pode ser prejudicial, e ele vai sempre querer priorizar e preservar a própria vida. Então, a mulher
Sim, a mulher gente, selvagem, ela busca por isso, né? sim, a gente falou nas primeira ou segunda live o que era essa mulher selvagem, né? Mas eu acho que vale a pena a gente reforçar que é justamente essa mulher que vive o seu próprio instinto, o seu próprio conhecimento interno, que usa ali de formas para ter uma vida melhor, né? E às vezes esse nome assusta, né? O Sim. selvagem, né? As mentes poluídas ali podem pensar que é essa mulher justamente sem controle. Não, é ao contrário. É uma mulher Verdade. que tem o controle, que conhece os seus limites, mas que se escuta. Então, a verdadeira coragem é escutar o próprio coração, é seguir os próprios instintos, né? Sempre com cautela. E aí entra um ponto que é fundamental, que é o equilíbrio. Eu acho que está aqui para trás, eu tinha até escrito como encontrar esse equilíbrio, né? Esse meio termo, esse meio do caminho. É justamente se experimentando, se conhecendo, se permitindo ouvir a sua voz interna que fala desses limites, né? Sim. Tem uma parte da preservação que fala o seguinte, na 291. Se você estiver lutando para fazer algo a que dê valor, é importantíssimo que se cerque de pessoas que deem apoio inequívoco ao seu trabalho. É tanto uma armadilha quanto um veneno ter supostos amigos que sofrem dos mesmos males, mas não têm nenhum desejo verdadeiro de se curar. Esses tipos de amigos incentivam a pessoa a agir de modo escandaloso, fora dos seus ciclos naturais, fora de sincronia com suas necessidades profundas. E sabe o que eu percebo, Tarsila? Nós possuímos essa necessidade de pertencimento, de estar em comunidade, tanto que alguém que deprime, a primeira coisa que faz é se isolar e se entregar, né, à tristeza. Então, quando nós estamos cercados dessas amizades, precisamos também entender que por mais que eu me sinta ali identificada com as pessoas, mas eu preciso me perguntar por que que eu me alinho a essas pessoas? Eu estou identificada pelo potencial dessas pessoas ou pelo que elas me trazem de fraqueza e de sombra? Elas estão reforçando o que em mim? Para que a gente entenda que esse instinto de sobrevivência da mulher selvagem é ter esse intelecto, essa sabedoria interna de entender se a vida dela está sendo preservada e nutrida ou se ela somente está sendo sugada, quem sabe, né? Por meio dessas coisas que, por mais que eu acredite que é uma liberdade, na realidade pode ser confundida com a libertinagem do excesso do prazer carnal, do excesso dos prazeres orais, que é a comida, que é a bebida, que é o vício, e que não vão me acrescentar nada. E uma mulher braba não se pode dar ao luxo de ser ingênua, né? Seguindo a parte que você leu, eu grifei essa também. E isso, né, me fez reforçar aqui a questão da terapia, né, da análise Sim, perfeito. pessoal. É a primeira vez, né, que a gente fala de análise em si, eu acho aqui. A gente não estava aqui para fazer propaganda necessariamente, mas nesse ponto não teve como não falar, né, de uma análise, de uma terapia, porque esse é o caminho do autoconhecimento, no sentido de que não é para descobrir algo novo, é para justamente descobrir isso que está dentro de você, mas que muitas vezes está camuflado com o desejo que é do outro, com essa exigência do que é do outro, com essa reclamação que é do outro. Então, Então, é essa questão de estarmos no campo da mulher braba, que é aquela mulher que percebeu que estava domesticada e não escolhe mais estar ali, escolhe se libertar, então ela vai para esse campo da mulher braba. E se ela não tiver realmente esse acompanhamento psicoemocional, através da análise, através da terapia, através de se perguntar, ela vai conviver nesse estado de mulher braba que não é interessante.
A mulher selvagem é a mulher madura, é a mulher consciente de si, é a mulher que busca pela sua sobrevivência. A mulher braba, ela está ainda nesse campo inconsciente de querer comer tudo que vê pela frente, pela fome da alma, pela privação, como um lobo quando sai do inverno e sai comendo tudo, matando todos os animais que nem precisa para se alimentar, porque ele acaba deixando a metade ali de lado. Então é isso. A mulher brava, ela está nesse processo de se redescobrir. Então, claro que com acompanhamento, isso fica muito mais rápido, muito mais fácil e saudável. E, de fato, ela chega ao que ela deseja, que é esse caminhar para a volta para casa, desse instinto selvagem que foi tirado, oprimido, muitas vezes, essa mulher. E tem a parte que diz, né? Se pudéssemos perceber que a tarefa consiste em continuar trabalhando, seríamos muito mais brabas e muito mais pacíficas, que é esse seu trabalhar, seu trabalhar. E aí diz, quem não sabe uivar, não encontrará sua matilha. Então, é preciso falar, é preciso buscar, é preciso entender. Eu atendi uma cliente que ela disse, eu estou precisando. Então, ela entendeu a necessidade dela. E quantas outras mulheres não entendem? Ela estava passando por um final de ciclo e ela disse, eu estou precisando de apoio profissional, eu vou enlouquecer. Então, ela entendeu que ali naquele momento, a sua sombra de dor, a sua dependência emocional, as suas frustrações, estavam tudo ali em erupção e ela percebeu que nesse momento ela precisa uivar para encontrar a sua matilha, que é o acompanhamento com uma pessoa que de fato vai levar ela a enxergar as possibilidades da vida, que naquele momento de dor ela não está percebendo. O sofrimento ali toma conta, ela não vai ter uma visão mais ampla de tudo que pode estar sendo liberto, porque tem situações que a gente sabe que é uma liberdade, mas que a mulher não está percebendo porque estava numa gaiola, num cativeiro. Então, é muito bom a sua colocação, viu, Tarsila, de trazer a importância aqui dessa análise. E ela cita aqui, né, para alguém que possa realmente ajudar ou promover curas, é tão importante aprender o que não fazer quanto o que fazer, né? Então, aí que entra esse autoconhecimento e esse perder a ingenuidade, né? Esse se conhecer. E outro ponto aqui, né, Vanessa, para a gente já ir fechando, que é justamente como é que essa mulher, então, que vivia livremente, foi aprisionada e agora está liberta. O que ela faz para recuperar o instinto perdido? Né? A primeira coisa é saber que realmente está ao nosso alcance. Pois tudo volta quando a mulher presta mais atenção, ouvindo, olhando e pressentindo o mundo ao seu redor. E depois agindo como vê os outros agindo, com competência, eficácia e dedicação. A oportunidade de observar outros que têm instintos intactos é vital para esse resgate. E tinha uma parte aqui que agora eu me perdi, que ela fala assim, nem que a pessoa vá rastejando. Tem uma porta que vai ter pés novos, né? E aí, falando ali da história. Mas é necessário que ela se rasteje e chegue até lá, se ela quiser de fato se recuperar. Então, tem uma parte que fala, né? Até a sua caverna, vá se rastejando sozinha até as suas cavernas e lamba as suas feridas, cure as suas feridas. Tem uma parte aqui, só para fechar, que diz, lá na 292, no finalzinho, último parágrafo. Se você quiser reconvocar a mulher selvagem, recuse-se a ficar no cativeiro. Com os instintos aguçados para ter equilíbrio, salte para onde bem entender. Uive à vontade, apanhe o que estiver à mão, descubra tudo o que puder. Deixe que seus olhos revelem seus sentimentos. Examine tudo, veja o que puder ver. Dance usando sapatos vermelhos, mas certifique-se de que eles sejam o que você mesma fez à mão. Você será uma mulher cheia de vida. Também marquei essa parte aí. Eu achei, assim, emocionante. Eu achei linda essa parte de que certifique-se de que os sapatos são seus. De que você não ganhou
esses sapatos, de que não lhe deram esses sapatos, porque nesse momento a gente sabe que uma hora haverá uma cobrança. E cadê os seus sapatos? Então, se alguém quiser tomar esse sapato, como é que eu fico? Descalço? Ou se eu não ou se não quiserem que eu tire esses sapatos, eu vou ter que tirar e amputar meus pés? Então é muito necessário a gente entender. Será que eu realmente estou fazendo os meus próprios sapatos? Calçá-los e andar sobre o que eu criei? É sobre isso esse capítulo, que eu achei Eu muita também. contribuição para a vida. Eu Muito bom. achei fantástico. E é algo que eu sempre falo, né? Que é Já isso estamos na que... metade. Sim, chegamos na metade. De seguir aquilo que está no coração, né? Quando eu fazia yoga, a Thalita sempre falava uma frase, eu internalizei isso. Não sei se era o sentido da frase, mas a frase é assim: a verdade é a minha identidade, a verdade é a minha essência, a verdade sou eu. Eu internalizei que a verdade ela está dentro de mim. Então, acho Isso. que foi falando hoje, que a gente falou também nos outros, só reforça isso, que a nossa verdade está dentro de nós e que a gente precisa acessá-la. Não, não consigo ver de outra forma, né? Sim, sim. É a mulher selvagem, né? Está aí dentro, gritando e Tá, falando, mostrando os caminhos e as direções que a nossa alma anseia. Pois bem, isso mesmo. Tarsila. Maravilha, mais uma segunda com você por aqui, com as outras mulheres aqui que estão interagindo, que estão ouvindo e nos acompanhando. Fico muito feliz em dar continuidade a esse projeto que está muito bonito. E eu acredito que é um crescimento mútuo, né? A gente cresce, quem escuta também está junto e a gente cria aí essa comunidade, esse pertencimento com mulheres que também desejam crescer, assim como nós, em busca Sim. dessa selvagem que existe dentro. Olha, vou te falar que às vezes o coração dá aquela apertada, você assim, ai meu Deus, vale a pena, não vale a pena. Mas é o que a gente falou desde o início, né? Que seja para você e eu. O Sim, desenvolvimento, o crescimento, essa sim. troca está sendo muito gostosa. Então, mais uma vez, obrigada aí pela parceria. Sensação de dever cumprido, né? Isso, exatamente. Concluir esse livro e ver as nossas próprias vidas transformadas. E quem quiser vir junto com a gente, semana que vem a gente vai falar sobre a volta ao lar, o retorno ao próprio self, né? Que é essa identidade própria. Então, que é esse rastejar, né? Ela rastejou para ter pés novos. E aí, vamos ver como é que vai ser esse retorno ao próprio Deixando o self. convite a todas. Kelma já está aqui, ó, nos acompanhando, dando parabéns. Grata a todas. Helenita também. Valderleia, Ernesto, todas as mulheres que entraram, que escutaram, umas colheram aqui umas informações. Eu tenho certeza que segunda estão por aqui de novo. E vamos juntas. A live fica gravada, então quem chegou mais tarde pode voltar lá e pegar do comecinho para entender um pouco mais sobre o conteúdo. Isso mesmo. Vai ser bom. Obrigada, gente. Beijo Beijo. grande. Tchauzinho. Tchau. Tchau.